Bom dia, bom dia. A paz seja com todos. Quero agradecer por esta manhã, a manhã que o Senhor nos preparou. E eu gostaria de levar ao meu coração e ao teu coração nesta manhã. E gostaria que você pegasse a sua Bíblia e levasse comigo Salmos 23. Oh glória! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não importa o que você esteja passando, o que eu esteja passando, sabemos de uma coisa, meu irmão e minha irmã: Deus está no controle de todas as coisas. Inclina o teu coração no Senhor, e Ele vai conceder o meu desejo do meu coração e o teu desejo do teu coração. Amém? Porque a palavra nos diz assim: ao que nós ligarmos no céu e na terra, o Senhor, Ele vem contigo, Ele vem comigo, Ele se coloca na nossa frente. Pegou sua Bíblia? Vamos lá, primeiro, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh glória! Deitar-me faz em posto verdejante, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da sua justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum. Isso é para mim, isso é para você. O Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor. Incline a sua cabeça nesse momento e nós vamos elevar uma oração de início a este culto ao nosso Todo-Poderoso, aquele que é Criador dos céus e da terra, soberano e bendito e amado Deus, Deus da minha vida, Deus das nossas vidas. Tu conheces, Senhor, e sonda o meu coração, os nossos corações. Louvado, Senhor, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, que neste momento, Senhor, tu conheces a necessidade, Senhor, do teu povo. Levanta, Senhor, o abatido, o caído. Olha para o alto. Nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor tem segurado até hoje em nossas mãos. E guia, Senhor, os nossos passos, que nem eu e que ninguém, Senhor, de nós venha tropeçar nos nossos passos, porque o Senhor é quem guia, é o Senhor que tem nos dado esse dia, Senhor, maravilhoso, esta manhã maravilhosa, Pai. Obrigado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O amor de Deus é incompreensível. Nós não compreendemos, a Bíblia diz, a altura, a largura e a profundidade. Davi disse: aonde me irei do teu espírito? Se eu subir no mais alto monte, o Senhor lá está. E se eu fizer a minha cama no Seol, no mais baixo, o Senhor também ali me alcança. Não importa a sua situação, você pode estar no mais baixo, numa depressão profunda, ou eufórico, o Senhor está com você. Aleluia.
sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso dar-lhe nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Obrigado. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Yeah. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso dar-lhe nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito,
Aleluia. Espero que você tenha se sentido abraçado por esse amor, aconchegado por esse amor de Deus. Queridos, você tem motivo para agradecer? Eu tenho certeza que 1 milhão de motivos, incontáveis motivos para agradecer. A vida é um milagre. A gente tem várias teorias para tentar explicar a origem da vida, como o homem se desenvolveu. A chance, a hipótese, a probabilidade de nós existirmos, à luz da ciência, é nenhuma, mas nós estamos aqui. Nós já somos um milagre. O fato de você um dia ter sido gerado no ventre da sua mãe já te fez um milagre. Ter existir, poder contemplar o sol, a lua, as estrelas, as cores, sentir emoção, sentir amor, sentir medo, é um milagre de Deus. Como agradecer por tudo isso, queridos? Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. Convido o Espírito Santo de Deus para habitar definitivamente a sua vida.
Deus, Ele não visita. É muito errado quando a gente fala, Senhor, visita esse culto, visita esse lar. Deus não quer fazer uma visita. Deus quer morar na sua casa. Deus quer morar na sua vida, e Ele faz isso através da pessoa do Espírito Santo, que é Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Convida o Espírito Santo, e aonde existe o Espírito de Deus, ali não há temor, não há medo, não há medo. Convida o Espírito de Deus nessa manhã para fazer parte integral da sua vida, para assumir o controle e guiar você. Não apenas hoje, não apenas no momento de culto, mas a todo momento. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
paz e ouça agora a palavra que Deus preparou para o teu coração. Bom dia, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Motivo de muita alegria para nós estarmos aqui novamente para compartilharmos a palavra de Deus. Antes de fazer isso, eu gostaria que você se curvasse aí no seu lugar, fechasse os seus olhos e vamos orar juntos, amém? Meu Deus querido, como é bom, ó Deus, estarmos na Tua presença. Pai amado, nós queremos, ó Deus, Te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem estado aqui nos fortalecendo. O Senhor não veio somente de passagem, o Senhor não veio somente para uma visita. Não, o Senhor vive em nós, o Senhor vive nas nossas vidas e o Senhor tem nos sustentado. Pai querido, que o Senhor, ó Deus, venha visitar, ó Deus, a vida de cada um destes que estão ouvindo. Que o Senhor, ó Deus, toque, ó Deus, nos seus corações, toque nas suas mentes, Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, possa realmente, ó Deus, fazer, ó Deus, a diferença, ó Deus, na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Pai querido, que o Senhor, ó Deus, realmente faça, ó Deus, a Tua obra, ó Deus, de restauração, a Tua obra, ó Deus, de salvação, ó Deus, desta vida, Senhor. É sobre isso que nós iremos falar. Pai querido, fala, Deus, as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, conduza este momento, conduza, ó Deus, esta palavra. Que seja realmente, ó Deus, que eu seja apenas um instrumento Teu aqui, ó Deus. Assim é o pedido do nosso coração. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de uma palavra muito, eu diria, agradável. Né? Agradável no sentido de saber que nós não vivemos sozinhos, de que você não está sozinho. O Reginaldo começou aqui, né, esta manhã, ali falando do Salmos 23. E é justamente sobre isso que nós vamos pregar hoje. Oh, aleluia! Nós vamos falar sobre Jesus, o bom pastor. Olha, hoje sabemos que todos nós precisamos desta palavra de conforto, essa palavra de alento. E é sobre isso que nós vamos estudar aqui. Nós vamos ver até uma cena um pouco cômica, né? Eu vou ler aqui para vocês uma cena que a palavra de Deus traz, e eu quero que você realmente preste bastante atenção, acompanhe aqui comigo. Nós iremos falar sobre essa cena. Eu quero que você agora comece a pensar, né? Imagine aí essa cena de ovelha e pastor, né? Ovelha e pastor. Então, você precisa se desligar aí do seu celular, né? Não desligar este celular se é por ele que você está assistindo, mas eu preciso que você preste atenção, né? Preciso que você realmente não fique disperso, mas que tenha foco agora, porque nós vamos estudar a palavra de Deus, e isso é maravilhoso. É isso que nos dá força, é isso que nos mantém vivos, amém? Para a gente estudar sobre essa passagem de pastor e ovelha, vamos à passagem mais preciosa que o próprio Jesus fala sobre essa parábola. Né? Ele dá uma parábola, ele mostra ali, realmente, usa um jogo de palavras que até mesmo os líderes judeus ficaram meio perdidos, sem saber o que ele estava ali dizendo, mas ele estava trazendo um grande ensinamento. João, capítulo 10, diz o seguinte, João, capítulo 10. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, olha só, olha o termo, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, eu quero que você frise aí porta, guarda aí, a gente vai falar sobre porta. Em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Opa! O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem. Ok? E elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Versículo 5.
Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhece a sua voz. Esta descrição que Jesus dá ali, no meio do povo, na frente ali, e falando justamente com líderes ali do templo, né, falando ali com os líderes judeus, os judeus entendiam bem essa cena, e ele está justamente fazendo com que eles pensem a respeito da figura do pastor e da figura da ovelha. Seguindo aqui, o versículo 6. Os que ouviram Jesus usar esta ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele explicou. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Opa! Temos aqui um primeiro grande dado desta parábola, né? Dessa ilustração. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, e entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu estou usando a versão NVT hoje, tá? Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Meus irmãos, aqui nós vamos já começar a compreender. Lógico que as pessoas desta época, as pessoas que estavam nesta reunião, não compreendiam. Hoje nós compreendemos, né, porque a gente tem a história, a gente entende isso. Mas te pergunto, por acaso, vamos voltar na história antes do sacrifício de Jesus. Vamos chegar naquele ponto antes. Por acaso, um pastor se sacrificava pela ovelha? Não. Na realidade, a ovelha era sacrificada, né? Havia ali todo um ritual para isso, mas a ovelha, ela passava por sacrifício, principalmente devido aos pecados do homem. Isso era uma tradição, era um ensinamento. A ovelha, ela era levada ali para o sacrifício. Mas Jesus ele já começa a inserir aqui um grande ensinamento. Ele, como bom pastor, ele que se sacrifica. Ok? Vamos continuar. Versículo 12. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas, porque elas não lhes pertencem. E ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas, eu tenho ouvido... versículo 16. Aqui também tem outro ensinamento. Aqui tá cheio, repleto de coisas importantes para a gente parar e meditar em cada uma delas. Olha só esse versículo. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Opa, como assim? Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Ah, Jesus, maravilhoso. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo 17. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim. Eu mesmo dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai me ordenou. Opa! Eu tenho certeza que isso não fez nenhum sentido para quem estava ouvindo. Naquela hora, isso não fazia sentido. A única coisa que estava ali sendo, talvez um pouquinho mais claro, que Jesus realmente estava ali falando, eu sou a porta.
Eu sou o bom pastor. Mas certamente na cabeça dos judeus isso estava confuso. E as parábolas, elas têm justamente essa característica. A parábola, meus irmãos, o que é uma parábola? Ela é um ditado obscuro por um provérbio. É um ditado obscuro. Mas ela tem um ensinamento e ela traz uma grande revelação, mas essa revelação é dada somente para as pessoas de Deus. É duro, eu não vou entrar muito nesse mérito agora, mas sim, as coisas de Deus são reveladas aos seus filhos. Isso é como se fosse a intimidade, é justamente isso. As coisas só são reveladas, as coisas só são claras para quem tem verdadeira proximidade, para quem tem intimidade. As parábolas, e eu vou trazer aqui para o mundo mais tecnológico, é como se precisasse, é como se fosse uma mensagem criptografada. Ela está de um jeito, passa por uma transformação, chega do outro lado, nem todo mundo consegue entender, exceto quem consegue fazer o quê? Descriptografar. Ok. Meus irmãos, vamos voltar a essa ideia. Ovelhas. Jesus usou essa ilustração. Era muito comum ali para os povos do Oriente, né? Ela também nos ajuda a entender que de qual é o relacionamento de Jesus para com as ovelhas. Ou seja, se Jesus é o pastor e é pastor de ovelhas, a pergunta que vem aqui agora é: quem são as ovelhas? As ovelhas são aquelas que escutam a voz do pastor. Ok? Vamos lá, vamos ao termo pastor. A palavra pastor, ela representava um líder. Ela representava tanto um líder no aspecto e no ambiente político, quanto também no aspecto espiritual. Para vocês terem uma ideia, um rei, ele podia ser considerado um pastor. Um profeta que também estava na liderança ali de um povo, ele também era considerado um pastor. Então, o judeu ali, que Jesus está justamente falando, ele entendia muito bem essa característica de pastor. O que é pastor? O pastor é quem cuida, o pastor é quem está à frente. Ok? A outra característica importante é Israel. Israel tinha exatamente um privilégio de ser chamado povo, e agora você vai entender, e rebanho de Deus. Isso está justamente ali no livro de Salmos 100, versículo 3. A gente vai ver isso em Isaías 56, no capítulo 56, de 9 a 12. Nós vamos ver ali em Jeremias, no capítulo 23. Nós vamos ver em Ezequiel 34 e Zacarias 11. Ou seja, o povo de Israel entendia muito bem que eles eram o rebanho. Presta atenção nisso. Israel sabia muito bem que eles eram o rebanho de Deus. Eles eram como se fossem as ovelhas de Deus. Ok? O que é aprisco? Vamos entender isso aqui. Aprisco, né, dentro desse contexto, ele é um cercado, normalmente feito de pedras. Ok? Aprisco é um cercado feito de pedras, tem uma abertura, tem uma porta, e ali o pastor, ele chegava no fim do dia, recolhia as ovelhas para o seu aprisco. Por quê? Para ter a proteção, para que naquela noite não acontecesse nada de mal a uma ovelha. Se é um homem que simplesmente está sendo pago, e ele não tem a menor carisma ou cuidado com as ovelhas, e aparece um lobo, o próprio Jesus falou, o que acontece? Esse homem faz o quê? Foge de medo. Ele larga as ovelhas. Vêm os problemas, vem a perseguição, ao invés desse homem que está ali cuidando das ovelhas, realmente afugentar, proteger as ovelhas, fazer alguma coisa, esse homem simplesmente foge. Aí vem o lobo e faz a festa. Entra no curral, pega uma ovelha, pega outra, destrói um, destrói outro. E Jesus está justamente falando a respeito disso, de que esta pessoa não tinha qualquer cuidado para com a ovelha. Mas se é o pastor,
Se é um pastor que realmente ele se importa com as ovelhas, aí é diferente. Aí a história é outra. Porque pode vir o lobo, pode vir o urso, pode vir qualquer animal selvagem, ele está ali à frente, ele vai realmente fazer de tudo para proteger as ovelhas que estão naquele curral. E Jesus ele vem falar justamente sobre isso aqui, nesta passagem, de que ele é o bom pastor. Ele não é somente um pastor, não, ele é o bom pastor. Meus irmãos, tem mais um dado aqui interessante. Falsos pastores, olha que interessante isso. Falsos pastores, eles não têm como conduzir ovelhas. Por quê? Porque falsos pastores, olha que interessante, ele fala, as ovelhas entendem a mensagem e as ovelhas seguem. O falso pastor, ele precisa carregar a ovelha. E quem carrega a ovelha é o quê? Nessa descrição que Jesus colocou. É o cara que pulou a cerca, é o cara que pegou a ovelha e saiu tentando carregar a ovelha. Ou seja, é um ladrão. Não estou dizendo que Jesus não nos carrega em certos momentos. Claro, não é disso que eu estou dizendo. Somente estou dizendo o seguinte, que basta uma palavra e as ovelhas reconhecem a voz da palavra, a voz do seu pastor. E ele segue essa voz. Falsos pastores, ele pode gritar, pode falar, as ovelhas não vão conseguir entender, elas vão ficar perdidas. E essa é uma mensagem muito importante para quem está à frente, principalmente das igrejas. Mas vamos seguir aqui mais um pouco. Por que será que Jesus começou a falar tanto sobre esta cena de pastor? Para a gente entender isso daqui, a gente precisa entender um pouquinho mais do contexto, como a gente costuma dizer, né? Então eu preciso voltar, e é aí que a gente vai ver uma cena até um tanto cômica, que é no capítulo anterior, João 9. O que será que temos em João 9? Olha só. Enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Opa! Então, o que será que estava acontecendo antes dele falar sobre essa mensagem do bom pastor? Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Deve ter alguma causa aí. Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Tem que ter causa. A gente acha que tudo tem que ter um motivo. Olha a resposta de Jesus, que interessante. Jesus respondeu, nem uma coisa, nem outra. Simplesmente é uma situação. Não é por causa de pecado que ele está cego, que ele nasceu cego. Interessante isso. Isso aconteceu para que, olha a maravilha aqui, ó. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Opa, mas o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Então vamos trabalhar, né, gente? Eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer agora. Olha só. Versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão. Imagina essa cena do Jesus cuspindo no chão, né? Ele faz ali uma mistura com a saliva e ele passa nos olhos ali daquele cego. Que cena, né? Que estranho isso. Mas aí continua. Em seguida, aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou enxergando. Olha que cena. Dá para imaginar um menino que estava cego, vira um homem que não tem condições de trabalhar, depende das pessoas. Ele é chamado aqui de mendigo, ou seja, uma pessoa que não consegue fazer nenhuma atividade que possa trazer dinheiro ou alguma renda para ele. Ele fica ali, ó,
mendigando, pedindo uma moedinha para um lado e para o outro. Você já vai entender por que é importante a história do mendigo. Seus vizinhos e os outros o conheciam como o mendigo. Começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? E todos ficaram ali sem entender exatamente o que estava acontecendo. Alguns diziam sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. Todo mundo perdido, né? O mendigo insistia: sim, sou eu mesmo. Aí o pessoal: mas quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se lá no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora eu posso ver. O pessoal ficou assim, atônito, né? Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram os... Olha que coisa, né? O pessoal é dose, né? Levaram ele aos fariseus. Né? Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. Versículo 14. Pois foi no sábado. Olha a confusão e olha a grande bagunça que existe nesse povo aqui, na cabeça deles. Porque aconteceu isso no sábado. Os fariseus, olha só, os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido. Foi um interrogatório. Foi aquela, né? A gente fica imaginando aquela cena sempre assim, né? O cara numa sala escura, cheio de luz, né? Em cima dele, né? É um interrogatório. Fizeram isso com ele, né? Aí e perguntaram o que tinha acontecido. Aí ele fala, gente, olha só. Ele colocou terra com saliva nos meus olhos. E depois que eu lavei, passei a enxergar. Foi isso que aconteceu, gente. Os fariseus disseram: esse homem não é Deus, pois trabalha no sábado. Olha a religiosidade, meu irmão. E isso é um perigo, isso é um veneno, né? Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer esses sinais como este? E havia divergência de opiniões entre os próprios fariseus. Fariseus, homens estudados, homens letrados, homens que entendiam ali da Torá, estudavam aquilo lá diariamente, ficavam ali debruçados, eles ficavam debatendo e tal, eles eram homens cultos. E eles ficaram ali em divergência de opinião. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que estava cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusaram a crer que ele havia sido cego e estava curado. Olha a confusão, olha só o que acontece. Por isso, mandaram chamar os pais dele. E perguntaram. Aí correram lá, pegaram os pais do cego. Trouxeram lá naquela audiência toda, naquele julgamento já, né? Ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os homens não entendiam o que estava acontecendo. Os fariseus estavam perdidos. Ao que os pais responderam: olha só, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. E eu digo mais para vocês, eles estavam com medo, o cego aí, ele tem idade suficiente para falar por ele mesmo. Pergunta para ele. Os pais querendo fugir da cena. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus. Medo. Olha só, de novo, religião. Presta atenção, religião. Eles estavam com medo. Se dissesse que Jesus era o Cristo. Se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez,
chamaram o homem que havia sido cego e disseram: Deus é quem deve receber glórias por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é um pecador. Olha a palavra dos fariseus. Aí o homem do cego, ele ficou bravo aqui, né? Eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Eu já lhes disse, exclamou o homem, vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Puxa vida, aí mexeu com a galera, né? O cego, o que era cego, né? Já agora vê, né? Mas o mendigo ali, ele falou: por que vocês estão perguntando tanto? Vocês estão querendo ser seguidores de Jesus? Querem ser discípulos de Jesus? Eu só sei de uma coisa: eu era cego, agora estou vendo. Qual que é o problema disso? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Os fariseus diziam. Mas nem sabemos de onde este homem vem. Que coisa estranha, respondeu o homem. Ele curou os meus olhos. E vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores. E aí a conversa segue. O fato, meus irmãos, é que fizeram um interrogatório, não conseguiam entender a proeza de Deus, as maravilhas do Senhor. E esses religiosos, seguindo apenas ali a lei, e a lei ela veio para abençoar o povo, para trazer ordem ali para o povo, mas eles começaram, e os fariseus, eles faziam uma coisa também que era: olha, a lei não está cobrindo bem isso, então a gente vai colocar mais uma regrinha aqui, tá? E aí colocava uma pedra, como se fosse colocar uma pedra na mochila da pessoa, né? Aí a lei não era tão clara, ou pelo menos não tocava em determinado assunto, eles iam lá e criavam mais uma regrinha. E aí vinha lá: ó, agora você precisa fazer isso, hein? Meu irmão, o que é religião? Religião, de uma maneira simples, é uma coisa inventada por homens. A palavra de Deus, ela foi inspirada, né? Ou seja, Deus soprou a palavra dentro do homem, e é essa Bíblia que nós temos aqui. Mas toda vez que o homem, pela sua própria mente, pela sua própria cabeça, fica criando coisas, inventando coisas e colocando isso em cima das pessoas, isso é religião. E isso é nocivo, isso é venenoso. Por isso que segue a história, só que essas notícias desse inquérito, dessa avaliação do que tinha acontecido no sábado, isso chegou aos ouvidos de Jesus. E aí a gente vai ver a atitude de Jesus. O fato é que, nessa história, expulsaram o mendigo. Expulsaram ele ali da sinagoga. Falou: não, você aí está seguindo esse Jesus, e aqui nós não queremos saber de Jesus. Versículo 35 diz que quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem. Ó, aqui tem algo especial. Ele disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você o viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou Jesus. Meus irmãos, este homem se converte ali na presença de Jesus. Ele aceita Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com que os que veem se tornem cegos. Nossa. Alguns fariseus que estavam ali por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus: mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam
que podem ver. E aí ele começa a história do bom pastor. Meus irmãos, às vezes a gente lê a história do João 10, e quando se fala que Jesus é o pastor e que ele traz para o seu aprisco, rapidamente a gente quer associar isso como se o aprisco fosse o céu. Presta atenção nessa parte. A gente quer associar que o aprisco é o céu, que a gente vai estar no aprisco de Jesus. Não que isso esteja errado, não está errado, porque isso a gente vai ver lá em Atos 4:12, essa cena, né, de que vai fazer sentido. Mas esta em particular aqui em João 10 é diferente. Aqui é diferente. O aprisco que Jesus está falando são os próprios judeus, a religião, que está prendendo estas ovelhas do jeito deles. E quando Jesus fala que ele é a porta desse aprisco, sabe o que ele está dizendo? Vocês estão livres desse aprisco da religião. Saiam para fora. E ele é a porta de libertação, que convida todos estes a saírem daquela religião e entrarem no rebanho de Jesus. Presta atenção nisso. Esse aprisco que Jesus está dizendo e que está ali falando diretamente com um fariseu, é porque a religião está prendendo as pessoas. Porque aquilo está sufocando as pessoas. Aqueles são falsos pastores. E o falso pastor, ele quer jogar todo o peso em cima daquelas ovelhas. Sabe como é que era o peso em cima das ovelhas? Eles cobravam muito dinheiro das pessoas, eles maltratavam as viúvas, e eles sufocavam. Olha só esta ovelha chamada mendigo nessa história. Este homem cego de nascença era uma ovelha que estava sufocada. Mas Jesus é a porta. E Jesus chega nesse mendigo e fala: você acredita no Filho do Homem? E ele fala: sim, eu creio. Então eu te convido, pode vir. Porque eu sou a porta do aprisco. Saia para fora e se junte ali com o meu rebanho. O mais interessante, e eu falei aqui para vocês, para prestarem atenção, se esse é o aprisco que estão as ovelhas aprisionadas, ele fala uma outra coisa. Porque, de novo, a nação de Israel, ela tinha, sim, este nome do quê? De ser o rebanho de Deus. Mas Jesus está chamando as suas ovelhas para o seguirem. Ele não precisa fazer força, basta ele chamar, basta ele lançar a palavra. As ovelhas escutam a voz do verdadeiro pastor. E as ovelhas seguem a voz do seu pastor. E agora tem um rebanho. Só que aí ele fala: mas eu tenho também que buscar um outro rebanho. Opa, mas como assim outro rebanho? Meus irmãos, se o primeiro rebanho é Israel, quem é o segundo rebanho? Opa! Sou eu, é você, é cada um que está aqui. E ele fala: eu ainda tenho um outro rebanho, eu preciso ir também a um outro lugar, que também vou lançar a minha voz, estes vão ouvir e farão parte do meu rebanho. E agora, meus irmãos, nós temos um só rebanho. Um só pastor. E um pastor que salva, um pastor que cura e um pastor que liberta. Olha que maravilha. Jesus é o bom pastor. E ele é um pastor diferente, porque ele não está querendo maltratar as ovelhas, ele está querendo curar as ovelhas. Todas. Todas. A palavra salvação, a gente fala tanto de salvação, significa livrar do perigo e entregar em segurança. Você salvar alguém. Quer um exemplo? Olha que legal.
Uma pessoa está numa enfermidade grave. O que é salvação para essa pessoa? Sair e ser curado. Ela passou por uma salvação. O que mais? Uma pessoa está passando por uma tempestade terrível. A gente está no meio de algumas aí, né? Mas a gente está no meio de uma tempestade terrível. O que é uma pessoa salva de uma tempestade terrível? É uma pessoa que é tirada dessa condição de perigo e posta onde? Num lugar seguro. Agora esta pessoa está salva. Um barco afundou, as pessoas estão ali, no meio da água. Vem um outro barco, lança, né, os botes, né, lança ali, mergulham, pegam todas as pessoas e carregam para esse segundo barco. Essas pessoas são chamadas de pessoas o quê? Salvas. Uma pessoa que sobrevive a uma guerra é uma pessoa salva. Passou por todo tipo de ameaça, de tiro, de tudo. Mas quando ela sai dali e é colocada num lugar seguro, é uma pessoa salva. Quer mais uma? Você está num tribunal, sendo julgado. E você está ali, ó. Você é réu. O advogado entra, te defende. E quando você sai dali, naquele dia, a sentença é: o senhor está absolvido. O que é isso? É uma salvação. A pessoa está salva da condenação. Meus irmãos, esse é o nosso Jesus. Nós estamos salvos em Jesus. Nós estamos salvos de uma condenação. Nós estamos salvos das nossas lutas, das nossas tempestades, porque a promessa de Jesus é dos pastos verdejantes. Por isso que ele usou essa ilustração tão boa. É maravilhosa, maravilhosa. Jesus é maravilhoso. Jesus é bom, e ele se diz bom porque isso é a essência dele. A essência de Deus é ser bom. Deus é bom. Deus é amor. Ele não tem amor. Não é uma coisa que foi colocada nele porque ele não tinha. Não. É a essência dele. Deus é amor. Deus é bom. E ele alcança as pessoas. Meus irmãos, vou terminar aqui. Somente passando pela porta somos salvos. E Jesus está à porta, chamando as ovelhas. Convidando. As ovelhas serão salvas. E ele fala: eu tenho autoridade. Nenhuma ovelha minha será perdida. Ó. Porque o Pai entregou a Jesus, e Jesus, ele cuida bem das suas ovelhas. Ele chama, e ele cuida, ele deu a vida. Sabe qual é a diferença de um mártir e de Jesus? Jesus não foi um mártir, né? Jesus não foi como aquele que brigou por alguma coisa e aí ele foi executado por aquilo que ele tanto falava. Não, foi diferente. Jesus, ele foi um substituto. Olha só, ele morreu como um substituto, ele não tinha culpa alguma. Ele morreu no nosso lugar, pelo pecado, pelas nossas coisas erradas, pela nossa vida errada. Ele foi o nosso substituto. Por quê? Porque ele foi voluntariamente. Não teve briga. Não teve discussão. Ele foi a ovelha muda que entrou no matadouro, passou por aquilo, porque ele se entregou. Por isso que ele fala: eu tenho o poder, ninguém tira... Olha só, ninguém... Versículo 17, o Pai me ama,
pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim. Eu mesmo a dou. E tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Pois foi isso que o meu Pai ordenou. E eu vou cumprir com isso. E nós conhecemos a história. Meus irmãos, Jesus é o nosso pastor. Amém? Quero orar com você. Pai querido, nós te louvamos. Te louvamos, Jesus querido, por cuidar de nós. Por cuidar deste mendigo que eu tenho certeza que está indo junto contigo. Sendo cuidado, sendo realmente fazendo parte de ti. Muitos também já creram. Sabemos que o Senhor tem poder e teve poder para salvar o mundo inteiro, mas sabemos que só serão salvos quem acreditar nesta mensagem. Esta é a verdade da palavra. Por isso, Senhor Jesus, continue falando e continue usando os teus homens e mulheres para falar da tua palavra, para que ela alcance aquela ovelha que está sendo maltratada, para que ela encontre em você, encontre em ti, Jesus, a luz, a paz, a salvação que tanto precisa. Jesus amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por cuidar de nós. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.